Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa, Escola Bíblia na TV, também no rádio. Graças a Deus pela rica oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez para gravar mais esse programa, né? Nós estamos aí estudando o segundo trimestre de 2026 e o nosso tema principal: homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então é esse o nosso tema e subtema desse segundo trimestre desse ano, né, de 2026. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, 21 de junho de 2026, a reconciliação de Jacó com Esaú, o seu irmão, né? Essa reconciliação, o encontro desses dois, né? Então aqui o texto áureo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Gênesis capítulo 33 e o versículo 4. Verdade prática. Em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. E isso é realidade, né? Às vezes é uma coisa que parece até fácil e até quando pensamos, principalmente quem está fora do assunto, quem não está passando pelo problema, acha fácil. Quem está dentro até pensa que é fácil também, muitas vezes, mas se torna difícil, porque essa questão perdão, humilhação, você se humilhar, você reconhecer, você perdoar, pedir perdão e perdoar também, as duas coisas, né? É muito difícil, porque mexe com o eu, mexe com o mundo espiritual, o poder das trevas, o mal. Então ele incita você não perdoar e o outro lado não pedir perdão. Então cria aí essa rivalidade, e parece que não. Mas é a pura verdade. Aí com Deus não, Deus ele quebra isso, ele tira o teu eu, a prepotência, e tira também te dá quebrantamento para perdoar. É um para pedir perdão e o outro para perdoar. Então ele trabalha na vida, porque na verdade Deus ele isola o mal. Ele deixa o homem em si, né? Deus ele é como que ele cure uma doença que tem no homem, e o homem fica sã. O homem puro, sem pecado, sem a ação do mal. Então é isso que em Deus você consegue perdoar, você consegue pedir perdão, né? Porque tem esse trabalhar do Senhor, ele isolar esse mal. Porque na verdade o homem, o eu, a arrogância, a ira, a vaidade, todas essas coisas do homem vêm através do pecado. Sempre eu gosto de falar um versículo que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 4, que toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Ou seja, a criatura em si é boa, o problema é o mal que está nela, que foi injetado nela, ele foi contaminado, o homem foi contaminado com um mal que traz essa arrogância, ou essa vaidade, ou essa avareza, um monte de coisa aí que não presta, né? Então você vê que as coisas da terra, tudo é boa, mas quando você vai ver, tem as pragas, o rato, tem as ervas daninhas, tem aquilo que atrapalha o homem em tudo, os espinhos, as tiriricas, as urtigas.
Então isso aí tudo veio da parte maligna, não é uma questão que Deus fez assim. Então a mesma coisa é o homem em si mesmo ele é bom. Então quando Deus, você recorre ao Senhor, pedindo perdão, ajuda do Senhor, ele isola o mal. O único que pode ter o poder de isolar o mal, no sentido de neutralizar. Aí o homem fica bom. O homem fica generoso, o homem fica misericordioso, o homem fica manso, fica humilde de coração. Então, aqui na lição vai falar que aconteceu isso com Esaú, que estava revoltado contra o irmão, por causa das orações de Jacó, toda aquela obediência a Deus, pagou um preço terrível, é como que ele cometeu um crime e ficou preso vários anos, né? É como que tenha sido assim, trabalhou de graça, aquela coisa toda, foi cobrado muito caro por aquilo que ele fez, e ele veio todo manso mesmo, de maneira se humilhando, né? Você vê que ele vai ser falado aqui, quando ele encontrou, que ele viu o rosto do irmão dele, ele tomou a frente, ele ficou na frente de toda a família, e ele se inclinou 7 vezes. Né? Aí o irmão vendo aquilo ali, fica difícil dele ficar revoltado, dele continuar irado, de alguma forma revidar, querer fazer o mal com ele. Então ele foi quebrantando o coração dele com aquela... que até diz aí que o costume da época, ele se inclinava até 2 vezes, assim, né? Mas a maioria das vezes 1 vez só. Mas ele foi 7 vezes, é até um número de Deus, né? 7 vezes ele se inclinou à terra, assim, reverenciando o irmão, e chegou falando que ele era Senhor e que ele era servo dele. Quer dizer, já se entregando totalmente, o irmão, e com ali o trabalhar de Deus, que a gente sabe que sem Deus pode fazer o que fizer, não vai quebrar isso aí, não vai acontecer nada de bom. Mas com o trabalhar de Deus, Deus apresentou Jacó. Você vê que lá atrás, Labão, quando foi perseguir ele ia com a intenção de fazer, se não fosse matar, mas pelo menos, né, dar um estabefe nele, alguma coisa assim. Mas Deus disse logo, que seja a tua palavra com ele de bem, não vai falar com o meu servo de mal, não. Ou seja, não vai com arrogância pro lado dele, não, porque aí a briga é comigo, quer dizer. Então você vê que Deus estava a favor de Jacó pela sua obediência a ele. Todos aqueles anos que ficou com Labão, dentro de uma obediência, sem revidar, sabendo que tinha feito alguma coisa errada mesmo, precisava pagar. Então isso, quando Deus te perdoa, aí a briga é com ele vai defender você mesmo, você está dentro de uma justiça de Deus, né? Então foi o caso aí, a gente vê isso aí, desse quebrantamento também da parte de Esaú, foi exatamente porque Deus estava no negócio, Deus aprovou. É porque Deus, quando Ele te apresenta, a pessoa pode ser valentão como for, Ele não tem ação para tocar em ti. Não, mas não tem mesmo. E até mesmo se alguém ousar de atirar em você, não tem chumbo que pegue. É assim que funcionam as coisas. E parece não ser, mas é. Então você vê que as coisas naturais, num santo, não tem ação, né? E a gente vê falar muito aí de pessoas que atiraram em crente, em pessoas assim que estavam fazendo a obra de Deus, e o chumbo não pega não. A bala não pega, passa por ele, mas não pega nele. Mas como é isso? Não sei, mas acontece, né? Então assim é uma ocasião dessa aí, a gente vê que nós aprendemos o que com isso? Fazer a vontade de Deus, esperar Deus trabalhar,
fazer um encontro desse aí. Quem mandou ele ir se encontrar com o irmão dele? O próprio Deus. Ó, tá na hora de tu voltar para tua terra. Vai lá. Deixa comigo, eu tô contigo. Pronto. Agora se ele vai por conta dele, é complicado. Aí as ações, ele vai ter que assumir isso aí. Mas aí quando Deus manda, rapaz, se responsabiliza, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é isso aí, né? Já a introdução aqui. Graças a Deus, que privilégio estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Para nós é um grande privilégio da parte de Deus podermos entrar na casa do telespectador, do ouvinte e termos esse momento de comunhão com Deus, ouvindo a palavra, pois é através de ouvir que nós temos a possibilidade de crer nesta palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta palavra é poderosa. Que ela possa encontrar corações desejosos e sedentos por mais de Deus. Quando nós vemos e estudaremos esse tema sobre a reconciliação de dois irmãos, você estava já comentando sobre a importância disso tudo, e na verdade isso nos dá uma referência do nosso Pai, Deus, que envia o seu Filho ao mundo para reconciliar o homem com Deus. Essa foi a maior demonstração do amor de Deus para com o homem, exatamente para restaurar, recuperar aquilo que se havia perdido. Romanos 3:23, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, só existe uma possibilidade de reconciliarmos com Deus através do perdão que é oferecido por Jesus Cristo, que antes de oferecer esse perdão, ele entregou a sua vida, humilhou-se, tornou-se servo, né, para trazer essa justiça. Hoje nós somos justificados, mas não é mérito nosso, é a graça de Jesus através do seu sacrifício, morte e ressurreição. Então, aqui fala sobre esses dois irmãos que passaram em média 20 anos distantes, separados literalmente, com certeza cheios de culpa, de medo, e essa separação com certeza gerou muita dor e muito desgaste, principalmente, eu creio, por parte do maior culpado, que foi Jacó, porque foi ele que tomou a iniciativa espiritual, não é uma iniciativa, como você falou. Nós não podemos gerar um resultado desse por nossos próprios esforços. Então, Jacó, ele tomou a iniciativa espiritual de ir, que não é nada de tão grandioso para dizer, mas isso é muito grande para mim. Era a parte dele, porque na verdade ele foi o ofensor. Às vezes o ofensor fica esperando o ofendido tomar a iniciativa. Nada melhor do que aquele que provocou o dano demonstrar humildade e dizer: eu errei, eu falhei, me perdoa. E Jacó com certeza esperou muito por esse momento. E quando, já dirigido por Deus, ele toma a iniciativa de ir ao encontro do irmão, com certeza, ele imagina que seu irmão pode vir com uma espada, pode vir com o espírito, ainda que ele havia deixado, de muito ódio, com desejo de vingança, mas independente do que poderia acontecer, ele foi. E encontra o irmão
da mesma forma que o coração dele, cheio de quebrantamento e humildade. Então, aquele foi um encontro que Deus marcou. Aqueles que foram grandemente ofendidos, né, os dois, porque com certeza Jacó também sofreu, porque teve que sair, deixar tudo para trás, passou o tempo sem ver os seus pais, sem poder compartilhar das bênçãos da família. Todos os dois tiveram grandes prejuízos. Mas agora, aqueles que estavam tão ofendidos, aqueles que estavam tão distantes, se uniram por um abraço, com lágrimas, que as lágrimas representam ali realmente a cura. E é lindo saber que, apesar dessa restauração, que houve aquele encontro, houve a restauração, mas os dois seguiram os seus próprios caminhos, porque tem pessoas que têm a ideia de que se reconciliou, agora tem que estar junto. Não necessariamente. Eles retomaram a parte de restaurar a aliança que havia quebrado, da comunhão, e cada um seguiu seus próprios passos. Então, fala sobre o relacionamento que foi redimido. Se é lindo ver essa remissão, esse perdão, essa reconciliação entre dois irmãos, imagina a nossa reconciliação com Deus. O quanto é valioso nós reatarmos a nossa comunhão com Deus. E já deixo um convite para o ouvinte. Tem muitas pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, tem muitas pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, partiram sem nem dizer adeus. Ficou vazio um lugar na igreja, ficou um vazio no lugar, no coração de alguém da família que talvez tinha você como uma referência, e Deus está lhe chamando para uma reconciliação. Esse é o momento do reencontro. Então, estudar essa lição é algo proveitoso, porque essa reconciliação deu lugar à continuidade do propósito de Deus. Deus havia traçado um plano, houve essa interrupção, e se essa reconciliação não tivesse acontecido, alguma coisa iria ou retardar, ou seria bloqueado, mas Deus tem o plano perfeito. Então, a continuidade do propósito se deu por meio dessa reconciliação e desse reencontro, que esse perdão fala sobre o princípio estrutural da comunhão familiar. Então, tudo se encaixa perfeitamente quando existe esse reconhecimento. Então, que Deus nos dê a graça de revermos também os nossos conceitos, as nossas dívidas, porque se a dívida é nossa, não devemos esperar que alguém venha pagar. Que possamos, pelo menos, demonstrar interesse em pagar, pelo menos procurar quem temos ofendido e a quem temos contraído essa dívida, que possamos corajosamente dizer: eu estou disposto, eu estou disposta a negociar isso, vamos acabar com isso. Então, é o que Deus espera de cada um de nós, atitude. Jacó tomou atitude, o reencontro aconteceu, a reconciliação, a restauração, a remissão chegou, e a bênção que já estava planejada por Deus está alcançando nós todos, porque nós somos frutos, né? Somos fruto desse propósito de Deus que foi ocorrendo na história daqueles que creram, daqueles que decidiram viver pela fé, e que automaticamente está refletindo em bênção para a nossa vida. Abraão, em ti serão abençoados todos. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, nós somos abençoados por meio dessa bênção de Abraão, Isaac e Jacó, e os demais que decidiram viver a plenitude dessa graça. Pois é, aí você vai ver claramente aí essas duas pessoas, né? Que é Israel, que é o mesmo Jacó, que é a bênção que vem
que vem a mesma bênção que foi para Abraão, Isaac, foi para ele, as mesmas promessas e tudo. Né? Então veja que estava nele isso aí. Aí quando você vai ver esse lado do Esaú, ele ficou conformado também, como ele mesmo viu Jacó chegar ali, mas ele é abençoado no sentido natural. É porque o que ele queria, ele era natural mesmo, ele queria, era o natural e ele tinha riqueza. É. Você vê que ele foi para encontrar o irmão dele com 400 homens. Quer dizer, então tinha muitos servos, né? Ele ficou com toda a riqueza do pai dele. No sentido natural, ele disse, pô, eu pensei que tu tinha tomado minha bênção. Assim, eu que estou dizendo isso, né? Eu pensei que tu tinha tomado minha bênção. Assim, no início eu achei isso, mas eu que fui o abençoado. Porque ele olhava pelo lado natural. Já Jacó, não. Ele ficou com a bênção mesmo de Deus, espiritual, como você falou agora há pouco. Então ele foi mais, sofreu mais? Claro. Você vê que Jacó, o sofrimento foi diferente de Esaú, nem fala dele, né? Ele ficou numa boa, humanamente falando, rico, com toda a riqueza do pai, com tudo. Casou com mulher para lá, com quem quis, aquela coisa toda. Já Jacó lutou pela bênção da uma mulher que fosse parente dele mesmo, para não contaminar a família, aquela história toda. Sofreu demais o homem, mas a bênção espiritual ficou com ele. Hoje nós temos, o próprio Jesus disse que nós vamos sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Aí não tem Esaú. Esaú é citado, que hoje nem existe mais o povo dele, mas Israel está lá, né, os judeus. E é citado, não é citado como um homem de responsabilidade, um homem natural, carnal. Aí quando ele viu Jacó, ele disse, não, fica tranquilo, rapaz, eu estou rico. Aí, não, quero te dar um presente, mas eu tenho muito. Quer dizer, eu estou bem na foto. Quer dizer, ele não tinha prejuízo nenhum, ele achou que não tomou prejuízo, não. Porque ele olhava sempre desse lado natural. Ele disse, rapaz, que quem se ferrou mesmo foi tu. Quando ele foi olhar para a vida de Jacó, ele disse, cheio de menino. 12. Mas assim, porque ele olhou por esse lado natural e Deus fez como que ele enxergasse isso também. Eu penso assim, né? Ele disse, não, estou tranquilo, confortável, porque o que ele queria era natural, e tinha. Né? Já o Jacó, não, eu quero que tu me abençoe. Pode ver que ele correu sempre. Deus, se o Senhor me abençoar nessa viagem, depois pegou o anjo, segurou. Não, só eu estou agarrado. A não ser que tu me leve para o céu agora, que eu estou grudado em ti, quer dizer. Querendo uma benção, me abençoa. Não era uma questão de me dar boi, me dar servo. Não, eu quero a bênção de Deus, seguro no anjo. Então você vê que ele correu atrás disso aí sempre. Esperou Deus falar com ele para sair de Labão, né? E lá dentro da casa de Labão ele foi ali. Foi trabalhando ali, esperando Deus trabalhar. Então, aí você vai ver uma falha que vai falar aí, né? Que ele deveria daí, desse encontro, ele ter ido lá para Betel. Para Betel, né? E ele não foi, teve que pagar um preço, porque acabou ficando no lugar errado ainda, né? Mas é assim, o homem tropeça mesmo, não tem como, né? Porque ele tem esse lado do mal e nele. já vem refletindo desde Abraão. Deus disse para Abraão sair, Abraão leva Ló, não era para levar Ló, né? Então, vai se repetindo na história do ser humano, os mesmos erros, porque nós somos passivos de erros. Até mesmo para nós saber disso, né? Só quem não falhou mesmo foi Jesus, só. Aí o resto não tem como. Sempre tem uma falha que é para a gente não ficar preso nisso, não se espelhar na falha do outro, mas sim nas virtudes, tudo, né? E também quando nós falhar, não cair no desespero de desfalecer. Não, falhei, vou me levantar. Abraão se levantou,
Jacó se levantou, me levanta também. Então, ou seja, não é que se levantou, mas Deus deu a força a ele, perdoou ele, ele perdoa também, não é assim? Correr atrás do prejuízo, né? Então é isso aí. Sim. Vamos para a leitura. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 33, versos 1 ao 10. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e contentamento em mim. Que coisa linda! Ele era tão temente a esse encontro, até mesmo pela falha que ele teve, né? E você vê que Deus, ele é assim mesmo, ele não deixa culpa. Não, vou ficar um pouquinho culpado aqui, não fica. Então, quando Deus está num negócio, ele se livra de todas te livra de todas as injustiças. Você é limpo de injustiça. Então, no caso aí, o que ele estava querendo dizer? É como que eu tivesse encontrado Deus, porque eu me livrei de uma injustiça que eu fiz. Eu me sinto agora justiçado, ou seja, eu me sinto agora perdoado. É isso aí. Me sinto agora livre da culpa que eu tinha. Então ele disse, é como que eu encontrei Deus. Então foi tão valioso para mim eu te ver, como que eu tivesse visto Deus. Eu já tinha visto 2 vezes, né? Então ele já tinha lá aquela intimidade. Por isso que ele disse, a alegria que eu senti desse perdão, desse livramento, é como a alegria que eu senti quando eu encontrei Deus. É meio que assim, né? Porque na verdade você se livrar do pecado é você se encontrar com Deus, né? É isso aí. Você achar justiça é como você se encontra com Deus mesmo, que Ele é que é a justiça, né? Então a tua alma se sente livre, alegre, refrigerada. Foi isso aí que ele sentiu. Porque ele tinha aquele temor dele vir escravizar ele, de alguma forma querer revidar, e ele não ia revidar. Porque ele se sentia culpado no negócio. Quer dizer, sem razão ele não ia agir. Mas quando o menino não agiu e até chorou, poxa, para ele foi um alívio. Então isso é muito importante. Esses 2 encontros que Jacó teve com Deus, literalmente trouxe a pureza. Salmista Davi, no Salmo 51, 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sim. E renova em mim o espírito reto. Isso é o verdadeiro encontro, o verdadeiro estar na presença de Deus gera essa pureza. É por isso que Jesus fala em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós não veremos Deus literalmente, mas veremos a ação de Deus, porque quando Jacó tem essa experiência desse reencontro, ele sente que é Deus presente ali. Mas porque o coração dele está
purificado, porque ele teve já encontro com Deus que mudou a sua vida interior. Mas como eu disse agora há pouco, Jacó ele corria atrás de uma bênção de Deus. Sim. Não era uma questão natural. Não, eu quero ter boi, eu quero ter um bocado de casa, bens materiais. Não, ele sempre almejou isso aí. É tanto que ele atropelou um pouco, e fez até o que não deveria no sentido humano, mas a intenção era boa. Já a intenção de Esaú nunca ele zelou por isso. Não, eu quero boi, eu quero ter riqueza, eu quero ter mulher aí, não importa se é parente minha. Não, é de qualquer lugar. Tanto que ele casou com uma lá que os pais ficavam com uma tristeza terrível na família por causa disso, que ele contaminou a família. Quer dizer, para ele essa questão de honra, de honrar Deus, fazer a vontade de Deus, nunca passou pela cabeça dele. Né? O negócio tá entendendo? Jacó não. Todo esse tropeço aí que Deus permitiu, até mesmo para ele, porque para Deus trabalhar em mim, ele tem que dar uma esfregada em mim mesmo. Porque senão, poxa, só bênção. Eu sou desobediente, eu nunca aprendi nada, eu nunca vou ensinar os outros. Por que nós estamos falando de Jacó aqui? Porque ele ensinou nós, ou não? Sim. Claro, ele está ensinando nós aqui. Que nós vamos passar por essa prensa de Deus. Até Deus permite os erros para poder te martelar. Ele corrige a quem ama. Eu castigo a quem ama. Exatamente para arrumar, para achar essa pureza de alma que você falou. Porque senão não purifica, não. Se não espremer na prensa lá, a alma fica contaminada, que você não permite limpar. E para quem tem essa obstinação pela bênção de Deus, independente dos erros, mas a cada processo ele vai sendo lapidado. E o que é obstinado para o mal, porque Esaú lembra quem? Caim. Sim. Parece assim que nada espiritual atraía ele. Tudo era levado para o campo da corrupção moral. Então, é como se tudo que se fizesse era pouco. Mas já veio Abel dando o maior valor para as coisas de Deus. Exatamente. Não tem valor. O homem natural, assim, tipo ele, não dá valor às coisas de Deus. Para ele, é até uma obrigação Deus dá para ele. Né? De que me serve isso? Ele falou. Agora, se eu estou com fome, não tem. Ou seja, essa bênção é para me dar coisa material. Eu deveria viver com a barriga cheia sempre, porque eu não sou abençoada. Então ele exigindo de Deus o que é material, ele estava exigindo. E isso aí, se ele disse isso, não vai pensar que no outro dia ele se arrependeu disso aí, não. Não. Rapaz, cadê Deus? Tu disse que me abençoe, eu vivo com fome, preciso ir atrás. Então é assim, tem gente que ele não adianta... que ele nunca vai ser grato, ele não reconhece. Já Jacó não, com sofrimento, você vê ele no mar, lá, sozinho no campo, jogado lá e disse, aí lembrou de Deus, Deus, o Senhor me abençoar nessa viagem. Já pensou? É diferente demais. Sempre reconhecendo a dependência que ele tinha. Sozinho, fugitivo. Da direção de Deus. Meu Deus, mas quebrantado. Deus me ajuda, me guarda nessa viagem. Não deixa eu morrer de fome, não. Não é uma questão de me dar riqueza, não. Não falo isso, não. Não deixa eu passar fome. Necessidades básicas. Então é diferente demais. Já ele ficou satisfeitão, acredito piamente que Esaú disse, estou na bênção. Ficou tudo para mim agora, o menino foi embora. Quando ele veio, disse, lá vem o morto de fome, lá vem me pedir as coisas aqui, eu vou ter que repartir com ele. Isso é coisa que eu imagino, né? Aí, quando ele chegou querendo dar presente, ele disse, graças a Deus, ele não vai me pedir, não. Não, fica com o que é teu, eu tenho muito aqui. Então, assim, né? O natural, ele é sempre meio assim, né? E a humanidade está dividida exatamente dessa forma. Exatamente. Pode ser que seja a minoria, mas tem, e bastante pessoas que têm essa inclinação
para buscar a viver aquilo que o Senhor está propondo no coração dele, que é uma vida de obediência, independente do quanto isso possa lhe custar, né? Então, que a gente possa estar atento a viver isso, porque isso gera muitos resultados no reino de Deus. Vamos aos objetivos da lição, que são 3. Sim. Primeiro, explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos, mostrar o encontro de Jacó e Esaú, e saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue o seu caminho. Exatamente. Vamos aí na introdução, né? A introdução. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso. Mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou-o. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que pela graça de Deus tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Exatamente, é isso aí. Palavra-chave. Embora, a palavra-chave aqui é reconciliação, né? Embora seja assim, dessa forma. Eu estou com a bênção de Deus, né? Embora seja um natural e o outro espiritual. Mas assim, mas que haja essa reconciliação. Aí como você vê que junto não dava de trabalhar. Não tinha como. E você dá de entender isso plenamente, porque não tem como você viver os crentes seguindo um pecador. E o pecador seguindo um crente. Não vai dar certo. Você vai ver que Caim, ele foi embora da casa de Adão e Eva. Foi embora, ele matou Abel por inveja e caiu fora, porque não dá de ficar lá. Aí nasceu o Sete e a Eva disse que Deus deu, o nome dele significa exatamente isso. Deus me deu outro filho no lugar de Abel que Caim matou. É isso aí. Ela não disse assim, que meu filho Caim, não. Não tem filho mais não, já, é descrente, cai fora, foi embora para outro canto. Então assim, um negócio meio que assim, aí você vê que eles se separaram, se perdoaram, mas não dá de viver junto, um descrente com outro crente. Porque um obedece a Deus, um está focado no céu, nas coisas espirituais, em Deus, o outro está focado na terra, o negócio dele é ter gado, é ter mulheres, é isso aí. Então ele é totalmente focado nas coisas terrenas. É o que nós precisamos ter essa nova vida, que é focar nas coisas espirituais, que é mais importante, né? É o que nós estamos falando aqui, né? Primeiro tópico, irmãos em conflito. Primeiro subtópico, Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo e essa luta resultou uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaque. Em nossa jornada cristã, também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum, da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 5 ao versículo 10. Exatamente, foi esse trabalhar de Deus, ele gerou em Jacó isso aí, né? Essa fé, esse entendimento
Essa de que dependência, essa né? dependência que pra ele ter uma certeza que ele não tinha mérito nenhum. Isso aí a gente vê isso todos os dias em nós, né? Agora mesmo nós passamos por um probleminha aqui no começo desse programa, antes de começar a gravar, que aí a gente falou sobre isso, não foi? Que aí a gente é dependente, é um negócio assim que Deus diz assim, se eu quiser deixar tu malucão, a partir de agora tu não sabe de nada. E é realidade. Né? Então tudo vem de Deus, porque da parte maligna é só morte, né? Ladruagem, como diz, né? O ladrão vem se não matar, roubar, destruir. Essas coisas aí, só vem morte. O salário é a morte, né? Esse lado aí. Aí já o de Deus é bem, né? É salvação, é cuidado. Mas Deus, ele espreme você mesmo, ele passa você numa prensa, aí que é para você aprender a ser dependente, reconhecer, porque o reconhecimento aqui é o bom. É como que você tem um médico que é bom, que já tem um nome, assim, que você já confia nele, né? É. Tem aquela confiança. Não, porque já ele tratou de fulano, então vou lá com ele. Então Deus, é isso aí. E ele deixa isso provado para você que ele é bom mesmo. E que você precisa depender dele, porque assim você se salva. E se você não tiver dependência, você vai cair no laço. É isso aí. Então vamos aqui prosseguindo. Segundo subtópico, Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade, suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder e o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado. Gênesis capítulo 25, versículos 31 ao 34. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó, no capítulo 32, versículo 11. Uma oração, com certeza, com um coração angustiado. Ele falou: livra-me, Senhor, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, porque porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Pois é. Uma oração com o coração muito angustiado. Ele pediu para que o Senhor socorresse. Sim, e aí toda essa trajetória dele, né? E Deus, ele, como eu já falei, trabalhou no coração de Esaú nessa satisfação terrena, de riqueza, tranquilidade, e entender que bênção ele me tomou. Nenhuma. Me roubou alguma coisa, pelo contrário, deixou o que era dele para mim. Se ele olhava pelo lado natural, ele foi satisfeito. Rapaz, será que esse cara vem exigir a metade? Porque nós somos 2 irmãos e eu tenho que dar a metade para ele. Quando ele chegou querendo dar ainda para ele, não é bênção, maravilha, né? Então você vai ver que ele foi se contentando com isso aí. E Deus trabalhou conforme você Deus trabalha em ti, né? Vindo da oração de um justo, de uma obediência de um. Né? Então ele foi trabalhado no coração de Esaú também, com certeza, né? Jacó estava com o coração plenamente totalmente quebrantado e ligado ao Senhor. Quando o Salmo 46 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então ele recorreu a esse recurso que é infalível, que é buscar
o Senhor. Então venha... Exatamente um trabalhar de Deus também, exatamente como eu falei, para limpar a alma Sim. deles, entrar dentro de uma justiça de Deus, porque ali ainda ficava algum resquíciozinho, Sim. alguma coisa do mal, né? Uma pendência. É uma pendênciazinha ali que o inimigo ainda acusava em alguma coisa ali, mas aí Deus ele limpou mesmo nessa ocasião, né? Aí vemos agora, vamos para o terceiro subtópico, Sim. Raquel. Raquel, a esposa de Jacó. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Leia e seus filhos, porém sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Gênesis capítulo 33, versículo 1. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Se repetindo o mesmo problema lá do início. É por isso que gerou também, depois daqui, um problema também com José. José, né? E seus irmãos, o grande... É, porque ele já tinha ele como um rival. Esse cabo aí, o papai tem ele como um privilegiado, né? Aí é o predileto dele. Exatamente, assim. Se repetindo. Então, foi gerando isso aí no povo. E no final, mas você vê que no final Deus trabalhou deu tudo certo. E foi a salvação deles, foi o José. É incrível isso aí. Que Deus diz, quando é num propósito de Deus, ele sempre dá certo, né? No final, parece dar errado, mas no final dá certo. E essa escala aqui, que foi feita por Jacó, estava visível, estampado a preferência dele. Aí você vê que ele honrou as duas mulheres, né? Aí colocando as servas delas na frente. Rapaz, primeiro morre eles lá. Quem estava na frente estava correndo maior risco. Aí vai salvar a minha mulher, que eu não gosto muito dela, mas é minha mulher. Aí por último, aqui eu gosto. Só se não sobrar ninguém que ela morre. Quer dizer, mas você vê que ele na frente, né? Primeiro seria ele. Ele é o esteio. Você vê que ele não se escondeu do problema, não. Ele não fugiu, não, primeiro quem morre sou eu. Depois vem as servas, mas vai ver que Deus dá a chance lá pro meu filhinho lá atrás, né? Então, mas ele colocou numa fila bem corretazinha ali, que até a gente dá uma certa razão, né? Nesse sentido aí. Porque ele se colocou primeiro. Se ele não se coloca primeiro, ele não tinha razão, mas eu acho assim. Porque ele se colocou na frente. Disse, primeiro que vai morrer sou eu mesmo. Né? E aí depois vem as servas, depois vem a Leia, dá tempo para a Raquel correr, né? Mas é isso aí. Então vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição. Ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Jesus tens a paz.
agradar. A Deus a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna, firma a tua fé. Verás o teu dito, de Deus é teu ser, até esperar a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Graças a Deus, já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, o encontro entre Jacó e Esaú. Primeiro subtópico, Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Gênesis capítulo 33, versículo 3. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas se inclinou 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com Ele, que é manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 28. Pois é, isso aí, nessa humildade, você entrando nessa área da humildade, que é exatamente o que ele fez, e o inimigo ele perde toda a força. Todo o poder do inimigo cai por terra. Você amarra ele, você desfaz ele. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O que é isso? O homem sem Deus, ele não tem essa humildade aí. Porque se invertesse as coisas, jamais Esaú fazia essa parte aí, desse jeito aí, que Jacó fez. Ele tinha toda essa humildade, não tinha. Mas quando veio da parte de lá, ele desmontou o inimigo, mas desmonta mesmo. Então, por isso, quando Paulo escreve aos Efésios sobre as armaduras de Deus, ele diz que é para lutar não contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Então, você vê que é exatamente isso aí, de você desmonta essa parte que eu falei no início aí, né? Que Deus, ele desfaz o mal na vida da pessoa, né? Então você envergonha o inimigo.
com a tua humildade, que deveria não ser aquilo, e é. Você vê Jesus, né? Quando é comparado com Adão, Adão quis ser Deus, porque o inimigo disse que ele ia ser igual a Deus, ele foi Deus. Aí ele quis ser Deus. Já Jesus, sendo Deus, ele fez-se um homem humilde, de maneira que desmanchou o inimigo, desmontou de uma maneira que tomou dele de volta aquilo que ele tinha tomado de Adão. Então, perdeu todo o poder que tinha. Aí veio para a mão de Jesus, exatamente por essa humildade. Então, Deus, ele vence o inimigo pela humildade. É o caso aqui, que você vê, ele não tinha tanta razão, assim, olhando pelo lado humano, não precisava tanto esse exagero. Não era para chegar e falar de homem para homem mesmo. E aí, como é que tá? Tu tá achando ruim aí? Tá ainda com a minha bênção aí? Tu tomou a minha herança todinha, tá tudo contigo. Quer dizer, se fosse olhar por esse lado natural, ele ainda ia querer a herança ainda, né? Mas ele já veio. Tô nem aí, isso aqui tudo é teu, se tu quiser. Não, eu tenho bastante e tal. Desmonta a pessoa, né? Porque ele não olhava para esse lado natural. Aí Deus está com ele. Nem só de pão viverá o homem, nem só das coisas naturais vive o homem. Então, Jacó não valorizou nada natural. Ele valorizou sempre o lado da justiça de Deus, né? É isso aí. Vamos. Segundo subtópico, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Gênesis capítulo 33, versículo 4. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Provérbios capítulo 18, verso 19. Com Deus não tem isso não, desfaz mesmo, desmancha, porque é como já foi falado, né? O homem mesmo natural, ele é bom, ele é neutro, ele é tranquilo. O que faz o homem mal é o mal que está nele, né? Se acionar o mal, mas se ele estiver sem ação, né? Então, o inimigo das nossas almas que nos torna mal, né? Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados por Deus, pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem-se, como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com amor buscar o entendimento, como ensinou Jesus em Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 17. Exatamente, é isso aí. Para desfazer toda essa... No final fica dentro dessa justiça mesmo, justificado por Deus, porque você resolveu o problema, né? E aí o inimigo fica envergonhado mesmo, sem ação, sem como acusar, né? Terceiro tópico, a família de Jacó segue seu caminho. Primeiro subtópico, os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote,
que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis, capítulo 33, versículo 16. É a primeira referência à casa dos patriarcas, né? Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente juntos. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimentos em nosso coração. Segundo Efésios, capítulo 4, versículo 32. Devemos perdoar, como também Deus em Cristo nos perdoou. Segundo subtópico, Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Gênesis capítulo 31, versículo 13. Gênesis capítulo 35, versículo 1. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Esteve no passado, está no presente e conhece o nosso futuro. Pois às vezes as pessoas ainda falando aqui desse primeiro tópico, né? Aí às vezes a pessoa pensa que perdoar é você ficar junto aí, abraçadinho. Mas não é bem isso, não. É exatamente o que nós falamos no início aí. Não tem como você concordar com uma pessoa que não é espiritual, você sendo espiritual. Você viver junto e dar certo isso aí. Então tem que ter os dois e andar junto e junto mesmo, né? Então concordando um com o outro. Então às vezes você é perdoado, mas um segue seu caminho, que é o caso dele aqui, e outro, né? O segundo subtópico fala aqui da obediência parcial, sim, né? Sim. A gente vem numa jornada, por exemplo, Jacó vem acertando aqui, ele obedece em parte, porque o destino dele, sim, não era esse. Não foi para o destino. Ele não foi diretamente, mas sofreu as penalidades, depois ele obedece. Então, a nossa obediência parcial é desobediência. Sim. Se ele tivesse ido logo direto, ele não tinha passado por aqueles problemas lá da filha, né? Aquela exatamente. História toda, né? Sim, Diná. Aí depois ele foi, depois de passar pela... Que afinal de contas é a única filha mulher. Teve 12 filhos homens e apenas uma mulher, e ainda causou um bastante transtorno, que vai ter aqui até citado o nome dela aqui no terceiro subtópico. Jacó levanta um altar ao Senhor. É o terceiro subtópico. Sim. Terceiro e último. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 33, versículo 20. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Gênesis capítulo 33, versículo 20. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? É uma pergunta. Exato. Quantos altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Gênesis capítulo 35. Só se converteu mesmo, 2. Só chegou aonde Deus queria ir, né? Aí se libertou de uma vez por toda mesmo. E há sempre obra do Senhor na nossa vida. Em todas as etapas a gente vai precisando de algo ser removido do nosso coração. Incrível isso. Porque parece que você vai empurrando com a barriga, como diz o ditado, né? Você vai achando que Deus está concordando. Aí Deus ele vai purificando, ele vai te exigindo mais, né?
Então, ele aí, para servir a Deus mesmo na plenitude, que já era ali como crente, mesmo a família dele toda, e na casa de Labão ele não podia fazer isso. E foi se arrastando nesse caminho aí, mas quando ele chegou no lugar certo mesmo, Deus disse, agora joga os deuses fora mesmo, que aqui é eu e tu mesmo, né? Então você vê que tem isso, Deus, ele vai te levar, ele vai te cobrando, né? Ele já estava também com o coração inteiro voltado ao Sim, Senhor. É a integridade totalmente. que ele foi, através desses encontros e desse relacionamento com Deus, ele foi se tornando apto a absorver toda a vontade de Deus para a vida dele. Exatamente. Conclusão? Uhum. As famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Gênesis capítulo 3. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor nos perdoou. Exatamente, o próprio Jesus deixou bem claro, eu não vim, vocês acham que eu vim trazer paz ao mundo? Não, a paz ele dá, mas para nós ir com ele, né? Agora, ter ela e separado do mundo. Agora, a paz do mundo é uma. Eu não dou a minha paz como o mundo a dá, ele falou em outra parte. Então, vocês cuidam que eu vim trazer paz ao mundo. Pelo contrário, eu vim trazer dissensões, que é exatamente isso. Esaú era mundano, Jacó de Deus. Então, essa contenda aí, né? Então, a partir de hoje tem 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe. Nora contra sogra, sogra contra nora. Então, essa divisão, dificilmente todo mundo é crente numa casa. Sempre tem uns descrentes, aí dá Esses conflitos. Embora seja perdoado como foi aí. Mas concordar, não concorda. Então fica sempre essa divisão espiritual, né? Mas que a gente aprenda isso, a conviver, né? É como nós convivemos com os ímpios, as pessoas assim, e a gente entender que sempre vai existir isso aí, você precisa aprender a conviver com esse povo. Porque você não pode sair do mundo, você precisa suportar, né, até chegar o dia da partida, né? Mas é isso aí, vamos aqui para o final do nosso programa. Que Deus abençoe grandemente você, sua família. Espero que você tenha entendido, compreendido um pouco da nossa aula de hoje. Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblia na TV, no rádio. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém. Amém.